Doutor Sintra confessa a Josefina que está surpreso com a competência dela em persuadir Gonçalo a acreditar em sua doença sem dificuldades. Josefina avisa Sintra que é o momento de dizer a Gonçalo que o tratamento não teve o efeito desejado e que a situação dela se agravou. Em seguida, Josefina realiza outro pagamento para Sintra. Renata informa a Carlos que Augusto está exportando os vinhos com a empresa Monterrubio. Augusto apresenta Álvaro a Renata e Carlos sai para comunicar a Jerônimo sobre a chegada deles, enquanto Álvaro também se retira. Renata questiona Augusto sobre o motivo do ambiente ter ficado desconfortável. Augusto explica que Jerônimo e os funcionários não o suportam devido a questões comerciais. Renata pergunta como Augusto soube do casamento dela, e ele responde que sempre presta atenção às coisas que lhe interessam, demonstrando alegria por ela estar presente. Ele lembra da festa da colheita que havia mencionado anteriormente. Dentro da casa, Jerônimo está enfurecido porque Augusto comprou as terras de Álvaro e agora tem acesso a Bonita sempre que quiser. Carlos revela que Augusto é amigo de Renata e informa que eles estão conversando lá fora. Augusto pergunta a Renata se foi por causa de Jerônimo que ela deixou Matias e ela confirma que sim, pois se apaixonou por Jerônimo assim que o conheceu. Augusto espera continuar a amizade com Renata, mesmo que ele e Jerônimo não se deem bem. Renata responde que não vê problema nisso e sugere que eles tentem se entender. Jerônimo surge questionando Augusto sobre o motivo de ainda estar em sua propriedade com sua esposa. Augusto e Renata esclarecem que são bons amigos. Jerônimo ressalta que Augusto é um inimigo da fazenda, mas Augusto nega ser inimigo da propriedade ou de Renata. Ele se despede e se retira. Jerônimo proíbe Renata de encontrar Augusto novamente, mas Renata não aceita imposições e corre para dentro de casa. Jerônimo afirma a Renata que Augusto deseja explorar a situação. Ele explica que Augusto quer adquirir a fazenda e os vinhedos e, como ele não aceitou vender, Augusto comprou terras que Jerônimo queria. Renata não vê problema nisso e questiona se não é assim que os homens de negócios atuam. Jerônimo pergunta se Renata vai apoiar Augusto, mas ela responde que não se trata de tomar partido. Ela não gosta que ninguém determine o que deve fazer, especialmente com quem deve ser amiga. Ela conhece Augusto como um homem honrado, educado e respeitável. Jerônimo afirma que se Augusto fosse um verdadeiro cavalheiro, não teria olhado para Renata da maneira como olhou, sabendo que ela é casada com ele. Jerônimo alerta que Augusto está fazendo um jogo duplo com Renata. Renata questiona o jogo que Jerônimo faz e expressa sua insatisfação com o Jerônimo que está conhecendo. Ele abraça Renata desesperadamente e pede que ela se acalme. Hermínia e Matilde comentam sobre a discussão do casal. Hermínia observa que Renata tem um temperamento forte. Matilde, por sua vez, defende Jerônimo, dizendo que uma mulher deve ouvir o marido. Hermínia observa que Matilde não ouve ninguém. Jerônimo não responde aos beijos de Renata e ela, chateada, decide tomar um banho. Álvaro agarra Alzira nos vinhedos e ela o empurra, exigindo que ele vá embora. Álvaro assegura que Alzira voltará a procurá-lo. Ezequiel se aproxima de Carina e começa a perguntar se ela está satisfeita com o marido, mencionando que Álvaro está de mau humor por não ter conseguido se mudar para a fazenda. Carina deduz que Lázaro deve ter comentado algo com Ezequiel. Ela responde que, como em todos os casamentos, há momentos bons e ruins, espera engravidar em breve, garantindo que está tudo bem. Álvaro chega cedo ao bar para beber. Enquanto toma banho, Renata se pergunta onde está o homem por quem se apaixonou. Regina não acredita que alguém tenha envenenado sua filha a ponto de ela brincar com ela dessa maneira. Inês informa a Regina que os Monterrúbios confirmaram presença no jantar de gala. Regina confessa a Inês que não quer ter Gonçalo por perto, pois cada vez que o vê fica extremamente nervosa, mas seria incapaz de trair Antônio. Inês ressalta que Regina precisa ser fiel a si mesma e pergunta se o coração dela diz que é com Antônio que ela quer estar. Jerônimo encontra Renata nos vinhedos e pergunta se ela sente falta da cidade. Ela responde que veio animada para ficar na fazenda. Jerônimo afirma que está feliz por ela estar ali e pergunta sobre Adriana. Renata conta que Adriana encontrou o pai e, surpreendentemente, é Honório.
Jerônimo comenta que algumas pessoas não têm a sorte de estar com aquelas que amam no momento da morte e de revelar algo tão importante como Ágata. Renata acredita que isso já estava predestinado para Honório e Ágata. Jerônimo comenta que o destino dele e Renata também estava traçado de se encontrarem e se casarem. Em seguida, ele a beija. Augusto relata a Aurora que Jerônimo ficou desconcertado ao descobrir que ele é o novo proprietário das terras de Álvaro. A Aurora não compreende a importância dessas terras, já que estão localizadas na fazenda de Linhares. No entanto, Augusto garante que ela entenderá em breve. A Aurora pergunta se a esposa de Jerônimo chegou. Augusto revela que ela se chama Renata Monterrúbio e que a conhece há algum tempo, admirando sua beleza e inteligência. No entanto, lamenta que ela tenha se casado com Jerônimo. A Aurora observa que para Augusto o único defeito de Renata é ter se casado com Linhares. Em uma conversa franca, Adriana menciona a Matias, que percebeu que ele está distante, frio e de mau humor. Matias assegura que isso não tem relação com Adriana e sugere que eles conversem à noite. Renata conta a Jerônimo que Matias e Adriana estão juntos e expressa sua felicidade por isso. Jerônimo espera que Renata não se arrependa de estar com ele. Renata pede a Jerônimo que prove que ela não cometeu um erro. Renata comenta que Regina foi ao funeral de Ágata e achou estranho que Jerônimo não estivesse lá. Além disso, Gonçalo e Honório também perguntaram por Jerônimo. Enquanto Renata fala, Jerônimo reflete sobre a dificuldade de tê-la por perto. Gonçalo pede a Matias que o ajude a descobrir quem é o pai do filho de Roberta. Matias aconselha a Gonçalo a respeitar a decisão de Roberta de manter o silêncio, sugerindo que talvez ela não queira que o infeliz assuma a culpa. Gonçalo pergunta se Roberta chamou o pai do filho dela de um infeliz e afirma que se alguém brincou com sua filha, ele está disposto a acabar com a vida dele. Isso preocupa Matias. Diego exige mais dinheiro de Roberta, uma vez que ela não conseguiu o emprego prometido, e ameaça mostrar a gravação para Gonçalo. Isso deixa Roberta contrariada. Renata elogia a comida preparada por Manuela e pede que ela ensine a cozinhar, já que não tem muito a fazer na fazenda. Em seguida, Renata avisa Jerônimo que vai se deitar e que o aguardará. Em uma conversa reservada, Carlos informa a Jerônimo que Alzira contou a Renata que o antigo patrão se chamava Rafael e que o nome Abonita foi escolhido em homenagem à namorada dele. Jerônimo pergunta como Renata reagiu. Carlos responde que ela reagiu com calma, como se não tivesse relação com Rafael e Abonita, o que deixa Jerônimo confuso. Matias lembra a Roberta que Gonçalo e Josefina acreditam que ele é o pai do filho dela e solicita que ela esclareça essa confusão. Roberta promete resolver a questão, mas precisa refletir sobre o que vai dizer, pois sua mãe ficaria extremamente abalada se soubesse que o pai é Jerônimo. Matias comenta que Gonçalo afirmou que tomará medidas contra quem brincou com Roberta. Roberta acha que seria melhor se o bebê não nascesse, mas Matias discorda dessa ideia. Roberta sugere que ter um namorado que compreenda sua situação poderia ser a solução. Ela pede desculpas por envolvê-lo nisso, mas diz que o ama demais para ser desonesta com ele. Honório pergunta a Constanza se poderiam receber Adriana em casa, mesmo que apenas por um período. Constanza responde que, por amor a Honório, está disposta a tentar e ver o que acontece. Honório afirma que entende o significado disso para Constanza e reafirma seu amor por ela. Matias explica a Adriana que a aprecia muito, mas que agiu de forma precipitada ao beijá-la e admite que ainda tem sentimentos por Renata. Ele não quer se envolver com Adriana por solidão ou carência, mas Adriana deseja ter Matias por perto de qualquer forma e está disposta a correr o risco de se magoar, pedindo que ele fique ao seu lado. Renata se prepara para passar a noite com Jerônimo e vai até o quarto dele. Carinhosamente, ela expressa seu desejo de ficar com ele, mas Jerônimo a rejeita, sugerindo que ela volte para seu próprio quarto e se tranca no banheiro. Enquanto isso, Álvaro chega em casa embriagado novamente e é repreendido por Carina. Álvaro a agarra pelos cabelos e abusa dela. Frustrada e confusa, Renata insiste em conversar com Jerônimo e pergunta se é realmente isso que ele quer. No entanto, Jerônimo não sai do banheiro e nem responde. Chorando, Renata vai embora, enquanto Jerônimo finalmente sai do banheiro.
Em seu quarto, Renata sofre ao recordar os momentos felizes que teve com Jerônimo. Ela não entende o que fez para que ele mudasse tanto. No dia seguinte, Renata avisa Carlos que pretende fazer um passeio a cavalo. Ele lembra que, como dona da casa, ela pode fazer o que desejar. Quando Carlos pergunta se há algum problema, Renata responde que está tudo bem. Lázaro traz uma égua e diz a Renata que ela se chama Bonita, assim como ela e a fazenda. Renata esclarece que a fazenda e a égua se chamam a Bonita, mas ela se chama Renata. Lázaro comenta com Carlos que Renata parece estar triste. Jerônimo entra na cozinha e informa que vai tomar café com Renata. No entanto, Matilde, com satisfação, avisa que Renata já tomou café e saiu. Jerônimo pergunta a Lázaro se Renata saiu sozinha e Lázaro confirma que sim. Carlos comenta com Jerônimo que ele e Renata não parecem um casal recém-casado e destaca que Renata está triste e se sentindo solitária. Carlos expressa sua esperança de que Jerônimo não tenha se casado com Renata apenas por vingança ou ficaria muito desapontado com ele. Durante o passeio, Renata se encontra com Augusto. Augusto pergunta sobre o marido e Renata, um pouco constrangida, responde que ele ficou em casa. Ela também menciona que adorou o lugar. Augusto a convida para conhecer o processo de produção do vinho em sua fazenda e Renata aceita o convite. Álvaro encontra Carina dormindo no outro quarto e pergunta o que ela está fazendo ali. Carina, desesperada, implora para que ele a deixe em paz. Álvaro questiona o que aconteceu e Carina, em lágrimas, afirma que Álvaro abusou dela. Surpreso e sem se lembrar de nada, Álvaro diz que não pode ter feito isso. Magoada, Carina assegura que jamais conseguirá esquecer o que aconteceu.